Sim, isso é muito importante. Essa pergunta, para quem é confeiteiro, é importantíssimo. Oi, turminha! Vamos falar mais um pouquinho sobre utensílios. Nossa, a gente tem muita coisa na confeitaria, né? E a gente precisa entender melhor cada coisinha que a gente usa. Então eu vou bater um papo com a Alessandra para tirar as dúvidas e ajudar vocês com esse vídeo. Chefe, em relação a formas, é interessante ter formatos e tamanhos diferentes? Sim, isso é muito importante. Essa pergunta, para quem é confeiteiro, é importantíssimo. Se você for pensar em termos de forma retangular, Alessandra, é o seguinte, ó. Nós temos essas tradicionais, né, que a gente usa muito em casa. A maioria da dona de casa tem em casa essa forma aqui. E você compra essa forma por numeração. A gente não chega lá e fala tantos centímetros, não. Você compra por numeração. É 1, 2, 3, 4. E você acha dessa forma, tanto assim baixinha, quanto dela mais alta, que vai servir para N produtos que nós vamos produzir ali, vamos fazer um monte de coisa. Então, assim, essa forma aqui eu diria para você que é básica, bem básica, a gente tem que ter sempre na nossa cozinha, na nossa confeitaria, tá? As formas de bolo inglês também são muito importantes. Forma de bolo inglês, o que ela vai me proporcionar? O nome já fala, né? O bolo, tipo aquele bolo inglês, compridinho, também é muito importante porque a gente usa muito desse tipo de forma e desse tipo de bolo, ele é muito vendável, né? Mas vamos supor que você quer ampliar essa linha de formas que você tem aí, já tem retangular, já tem bolo inglês e tal, e tem essa tradicional. A maioria tem dessa em casa também, que é a forma de buraco, né? A forma que a gente chama de bolo da vovó, bolo caseirinho. Então, é um bolo que a gente usa muito também. Você pode variar os tamanhos dessa forma, tá? Assim você pode atender os seus clientes da melhor forma possível ou a sua casa do jeito que você achar melhor. Mas, em termos de formas redondas, por exemplo, quais é que a gente utiliza mais hoje em dia? Essas formas maiores, vou até pegar aqui, ó. Tá vendo? Elas são redondas, eu acho assim com 10 centímetros de altura, acho com 15 e acho hoje no mercado com 20 de altura também. Então, se eu começar a trabalhar com bolos, vou até pegar aqui para vocês verem, minhas forminhas que já são usadas, mas olha só, gente, é para a vida toda, né? Aqui, esse tipo de forma, a gente vai usar muito para bolo sobreposto, que pode ser bolo de casamento, 15 anos. Hoje também se usa muito para criança. A gente não usa bolo sobreposto só para casamento 15 anos, a gente usa também para criança, batizado, chá de bebê. Então, assim, é interessante ter essas formas, porque a forma redonda, ela me dá um acabamento mais fácil. Eu não tenho quina, eu tenho sempre aquela parte lisa. Então, na hora de fazer o alisamento fica muito mais fácil. Então, eu te recomendo ter uma variedade, uma diversidade dessas formas, porque vão te ajudar muito. E aí, existem formas como essa menorzinha aqui, ó, que ela vai te dar 1 quilo de bolo, com 2 recheios, por exemplo. Se você fizer 3 recheios, dá um pouquinho mais de peso, tá? E ter pelo menos assim 2 também de cada. Ou se você vai fazer muito esse tipo de bolo, que a gente fala bolo, mas é torta, né, molhadinha, bem recheada, ter pelo menos de 2 a 4 de cada, tá? Por quê? Assim eu consigo agilizar minha produção e posso continuar comprando as formas de acordo com o que eu vou precisando. Então, o que eu faço aqui? Eu começo com a número 15, que eu acho que é um tamanho bom, apesar de que dependendo da moda você pode comprar uma menor, de 10 centímetros, essa aqui, por exemplo, é de 15, e aí eu vou aumentando gradativamente para poder fazer esses bolos de andar. Então seria, por exemplo, de 15 centímetros, de 18, de 20,
22, 25, 28 e 30. Essas são as formas que a gente mais usa em termos de formas redondas. Se a sua intenção é fazer bolos para casamento, precisa investir nessas formas, tá? Ou bolos de andar, como eu já falei, que serve para os dois, né? É interessante. Agora, se eu vou servir para uma festa que vai 200, 300 pessoas, eu tenho uma quantidade grande, então eu preciso começar com uma forma ainda maior. Aí você vai investir na de 40 centímetros também, para poder dar o tamanho certinho, a altura proporcional. No mercado, nós encontramos algumas promoções de formas que às vezes você vê o conjunto. Assim como eu compro essa retangular no conjunto, às vezes eu consigo comprar a redonda também no conjunto. Em vez de você ficar, compro uma, compro duas, compro uma, espera um pouquinho e já compra o jogo, que isso vai te ajudar muito na hora da produção. Nós vamos dizer o quê? Vai ficar um pouco mais em conta, vai ficar mais barato. Porque quando eu estou comprando em quantidade, o preço cai. E isso é muito importante, né? Hoje as formas redondas, elas são as mais usadas. Teve uma época que era mais a retangular, mas hoje é a redonda. E é interessante ver realmente qual vai ser o mercado de venda que você vai ter junto aos seus bolos para poder também escolher. Então a base é essa, retangular, bolo tipo inglês, um bolo tradicional de furo, bolo redondo de vários tamanhos, tá? E aí você vai direcionando a sua compra de acordo com aquilo que o seu cliente também vai pedir. Eu posso dizer que forma é o quê? É uma coisa para a vida toda praticamente. Ela pode até não estar mais tão bonita, às vezes dá uma amassadinha porque caiu, mas vale a pena investir em formas, tá? Porque aí quando você vai aumentando a sua produção, você já tem aquelas formas que você já tinha, só vai aumentando, colocando mais. E forma é uma coisa assim, você tem para você, tem para seu filho, né, para sua filha, tem para o seu neto e vai aí diante. Então, você tem por muito tempo. É algo que vale realmente a pena ter. Só precisa de um espaçozinho, né? Ela é, na verdade, quando você vai pensar em comprar forma, você não pode pensar, nossa, eu preciso gastar mais um pouco, tem que comprar forma. Não, ela é um investimento do seu negócio, principalmente se você vai trabalhar com bolos de todos os tamanhos, então é interessante. E depois, com o tempo, você pode ir fazendo outros tipos de investimento em formas diferenciadas, mas a base é essa daqui. Existem formas diferentes, bonitas, todas desenhadas. Como faço para escolher qual forma eu devo comprar? Nossa, essa pergunta é difícil, né? A forma, ela depende do meu cardápio. Porque assim, se eu quero criar um padrão sempre do mesmo modelinho, eu vou usar forma de buraco tradicional, sempre na mesma altura. Existem dessas formas de bolo da vovó, mais baixa, mais alta, tem vários tamanhos, né? E enormes, tem tudo quanto é tamanho. Então assim, isso depende do bolo que eu vou fazer. Porque hoje o que acontece? A gente tem uma variedade tão grande, olha aqui, ó. A gente tem uma variedade tão grande de formas e acaba ficando perdido na hora de fazer compra, né? Que tamanho que eu compro, que modelo que eu compro. Então, o que eu acho que você devia fazer, Sandra? Começa com essa lisa, se você ainda não tem, e depois começa a escolher, por exemplo, os modelos mais pequenos, como esse aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Se você quer fazer, por exemplo, para bolos mais individuais, para 2 pessoas, 1 pessoa, esse tamanho de forma é ideal, tá? Ele fica bem interessante, porque numa receita eu vou conseguir fazer 4, 5 bolinhos desse daqui, desenvolve bastante, eu posso atender um cliente que quer uma quantidade menor de bolo. Se você vê que o seu cliente já gosta de comprar um bolinho maior, então a gente já vai para um tamanho médio, ó. Vai comparando, esse é um tamanho médio de forma. E todas as duas, opa, quase caiu, gente. Formas de buraco, tá? Formas de buraco e vamos lá. Só que assim, hoje, gente, o que acontece? Tem modelo demais, modelo diferenciado demais. Mas eu acho interessante você ter esses modelos diferenciados. Olha aqui, essa maior, que coisa mais linda.
todo mês sai uma forma nova, modelo novo. E o que a gente acaba fazendo com isso? Você trabalha com bolo? Você vai fazer bolo para vender? Então você tem que estar dentro do mercado. Você tem que estar atualizado. Então é interessante ter vários tipos de forma para poder atender seu cliente. Às vezes aquele mesmo bolo que você já fazia, um bolo de brigadeiro, mas você muda a forma e usa essa forma toda trabalhada, ele vai chamar atenção diferente. A pessoa vai olhar e falar, nossa, mas que bolo gostoso. Na verdade, ela nem comeu ainda, mas ela achou tão bonito que tá gostoso aquele bolo. Então, é interessante você investir numa variedade grandes de forma, mas assim, conforme você for trabalhando, você for vendendo o bolo, você vai adquirindo, tá? Você não precisa chegar e falar assim, agora eu vou comprar todas as formas que eu conheço e vai lá e gasta 1 milhão em formas. Você vai adquirindo conforme o cliente vai comprando, vai gostando, você mesmo já cansou daquele modelo, compra mais um modelo e vai fazendo essa grande compra que a gente tem. Olha essa aqui, ó. Elas parecem, né? São parecidas, ó, mas são diferentes. Então, eu acho interessante ter formas diversificadas dentro de uma boleria. Olha, uma forma reta que saiu daquele tradicional que era encurvadinha. Então a gente vai criando aí. Agora, é interessante também você ter aquela forma tipo forma de silicone, que dependendo do que você quer atender o cliente, a forma de silicone ajuda muito. Além dessa forma de alumínio que a gente está trabalhando, existe também tipo assim, umas formas de ferro. Vou até tirar da minha decoração, ó. Aí você acha ela de ferro assim, tá? É uma forma mais grossa, que essa eu diria mais ainda, é para a vida toda, né? É muito difícil aquela forma estragar, mesmo caindo, é difícil até ela amassar. Você pode ter formas de teflon também, apesar de que eu não gosto muito de teflon, porque o teflon ele aquece muito. E você pode fazer assim, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ah, hoje tá caindo aqui, ó. As forminhas de papel que são biodegradáveis, descartáveis, e você assa bolo aqui e já entrega para o seu cliente o bolo, tá? Com porções menores, maiores, o tamanho que você quiser. Essa também vale a pena investir, só que é assim, é uma forma que você comprou e vai embora e acabou, né? Mas eu acho que é interessante ter vários modelos, vários tipos de forma. O que você vai fazer? O que eu compraria? Eu colocaria uma direção na minha compra de formas. Que tipo de bolo que eu quero vender? Ah, eu quero vender só assim, pequeno, caseirinho, põe só uma cobertura simples, pronto. Então eu vou trabalhar só com a forma de papel. Ah, não, eu prefiro fazer um bolo com uma forma mais trabalhada, coloco numa boleira. Então eu vou direcionando. Que tipo de forma que eu quero para o meu negócio? E depois, com o tempo, de repente você vai estar trabalhando com todos os tipos de forma, vai ter aí uma carta, um cardápio maravilhoso de bolos e pode ter todas as formas que você tiver direito. De uma forma geral, quando iniciamos na confeitaria, precisamos de uma lista de material. Que lista é essa? Você pode me ajudar? Posso sim, com certeza. Olha, Alessandra, tem assim, aquela listinha básica que a gente não pode ficar sem, né? Mas tem uma lista maior, que isso é interessante, porque meus alunos me perguntam muito isso. Chefe, o que eu compro? Chefe, qual é a lista que eu tenho que comprar de material, porque eu não tenho nada. Então, eu vou ajudar agora nesse sentido aí, tá? Se você quer trabalhar com medidas, né, sem ser peso, então você pode começar assim, ó, por exemplo. Eu tenho aqui colher medida, tá? Ela vem assim o joguinho. Existem vários modelos, né, gente? De várias marcas, vários modelos. Tem uns até que vem um jogo a mais, uma colher a mais. Mas esse aqui é o básico, que ela faz o quê? Aqui eu tenho colher de sopa, metade da colher de sopa que é sobremesa, uma colher de chá, que é metade da sobremesa,
e uma colher de café, que é metade da de chá. E aí, sempre que eu vou medir aqui, eu vou pegar, por exemplo, um fermento, então eu pego o fermento e acerto essa parte de cima. Pode ser com uma espátula, assim, ó, você vem aqui e acerta. E eu vou ter a medida sempre igual. Do que eu for medir, se é chocolate em pó, se é fermento, não interessa o que for. A colher, ela traz essa facilidade para eu criar um padrão de medida, tá? Assim também como o copo de medida. Esse copo de medida a gente acha de várias marcas, várias. E aí tem ele assim pintado e tem ele marcado. Além do próprio copo em si, você acha ele de vidro, de inox, ou seja, tem vários modelos. O que acontece com essa questão do copo medida? Ele não tem um padrão exatamente igual. Dependendo da marca que eu comprar, ele pode dar diferença de 10 até 20 ml, tá? Não existe um regulamento para isso. Então, o que eu tenho que fazer? A partir do momento que eu comprei esse copo aqui, que é baratinho e compensa você ter, tá? Você vai usar ele como padrão para qualquer receita. Não começa a comprar de um copo, de outro copo, aí vai virar confusão. Compro sempre do mesmo. Mesmo que eu queira trabalhar com vários copos, por exemplo, eu só meço a parte seca, farinha, chocolate em pó, etc. Outro eu só meço partes líquidas, que assim eu não misturo. Compra sempre do mesmo modelo. Isso vai te ajudar bastante para poder criar o padrão. Então, se eu quero trabalhar assim com esse tipo de medida, eu vou usar colher medida e copo medida. Mas existe também a xícara medida, que ajuda muito, muito. Tradicionalmente, as xícaras medidas têm 240 ml, uma xícara inteira. E aí, igual a colher, ela vem assim, dividida. Meia xícara, 1/3 e 1/4, tá? Então, a gente pode usar também como padrão a xícara medida. Só que se eu quiser trabalhar muito com ml, por exemplo, 100 ml, é difícil, eu não tenho como saber aqui. Na parte seca até que é bom, mas para ml, o melhor seria o copo, que ele vem a medida de ml e vem a medida de xícara. Então você pode ter esses três aí. Mas sabe o que é interessante? Eu acho que assim, para você ter uma direção melhor e estar sempre com um resultado muito parecido no seu bolo, no resultado na sua cozinha, o melhor é a balança. Não tem nada igual, tá? Balança, ela sempre vai dar o mesmo peso, a não ser que ela tenha algum problema lá, deu erro nela, a pilha tá falhando, tal. Mas assim, no tradicional, a balança vai te ajudar demais. Então eu vou ter 240 gramas de farinha de trigo. Vai dar sempre 240 gramas de farinha de trigo. Sendo que aqui, às vezes, a gente dá uma leve erradinha. Você vai lá e dá uma batida assim, ó. Ela desce e cabe mais farinha. Aí, quando você vai pesar, dá mais. E isso dá diferença na massa. Então, se eu fosse escolher, eu preferia ter balança. Porque a balança eu faço tudo com ela. Pode pôr aí na sua lista. Não dá para adquirir a balança no começo? Então, compra um copo medida, uma colher medida ou a xícara medida. Qualquer um dos dois, tanto faz, vai servir para te ajudar pra caramba. Mas não é só isso, né? A gente tem outros acessórios que vão facilitar a fazer um bolo gostoso, a fazer uma massa legal, como, por exemplo, o fouet. Fouet é muito interessante você ter. Existem vários tamanhos também de fouet. Você pode comprar desse pequeno até o maior, tá? E inclusive tem o fouet que vai direto ao fogo para a gente cozinhar creme. Ele vem aqui encapadinho de silicone, isso facilita demais. Então eu teria pelo menos 2 modelos de fouet na minha cozinha para poder me ajudar. Também uma colher, né? Para a gente poder cozinhar os cremes. Às vezes eu não quero usar um fouet, tal, não é brigadeiro, eu quero uma colher que aguente temperatura alta, tá? Outro produto que não pode faltar de jeito nenhum é o nosso famoso pão duro. Esse daqui é o básico. Ele serve para quê? Para raspar os ingredientes da vasilha.
Então eu tenho lá um bolo, ficou aquele monte de creme, eu vou lá, passo o pão duro, raspo tudo, não deixo nada de bolo, boto tudo para assar, tá? Mas existe também o pão duro, ou a gente fala lambe-lambe, né, também, que ele serve para cozimento, então ele aguenta uma temperatura mais alta. Esse daqui ele não aguenta temperatura alta, ele é 45, 50 graus. Esse daqui ele aguenta até uns 240 graus. Como que eu vou ficar sabendo disso? Você vai olhar na embalagem, a embalagem vai te falar qual é a temperatura que aquele pão duro vai aguentar no seu dia a dia. Aí você vai achar assim, ó, cheio de modelinho, bonitinho, com cabo de bambu, de ferro. Gente, tem uma variedade muito grande. Aí você pode ir escolhendo, fica a seu critério, o que você achar mais bonitinho, tá? O que eu uso também de vez em quando, que eu preciso para, por exemplo, eu quero usar um desmoldante caseiro na forma aqui. E aí o desmoldante caseiro, o interessante é a gente estar usando esse pincel culinário. Esse daqui é o mesmo pincel que você acha em casa de cabeleireiro, só que você não está usando para cabelo. E ele é bem interessante porque ele passa bem legal, ele unta bem a forma, sem problema nenhum. Você pode usar tanto esse quanto aquele menor da Tigre, é perfeito, tá? E tem esse outro pincel, ele é de silicone, diferente um do outro, né? Qual é a diferença desse? Para eu passar manteiga, óleo, ele passa? Ele passa. Só que ele é melhor para passar em frigideira, porque ele pode aquecer e não queima. Então é interessante quando eu quiser fazer uma panqueca, alguma coisa assim que eu quero passar uma manteiga, um óleo na frigideira, é bom você ter um pincel desse tipo aqui que ele vai te ajudar bastante na produção, tá? Mas não parou por aí não, esse aí é digamos assim que é um basicão, né? Que sem isso a gente vai ficar meio enrolado. Eu preciso de batedeira, ou se o meu bolo é de liquidificador, eu preciso do liquidificador, tá? Coisas que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Colher de sopa, que você já tem na sua cozinha, uma faca pequena, faca de serra, faca maior, para cortar as coisas, picar as coisas, sabe? Coisas que você tem em casa. Essas coisas a gente tem no dia a dia. Agora, eu quero facilitar a minha produção e não quero usar óleo, não quero usar manteiga na minha forma, nem o pincel. Então, o que eu vou usar? Vou usar desmoldante. Esse desmoldante vocês encontram de várias marcas. Isso rende muitos bolos, muitos. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, é tão caro. Mas ele rende demais, então ele se paga. Você usa assim, gente, é mais de 100 formas. Ele rende muito, mas muito mesmo. E aí, quem faz bolo, o que é legal? Nós temos acessórios que a gente já tem na cozinha, além da colher, além da faca, que é bom você ter específico para o seu bolo. Deixar separado, não fazer outra coisa com ele. Como a peneira, tá? Arruma uma peneira assim mais funda. Se você tiver de 2 telinhas, ela assim um pouco mais larga e ela mais fininha, que é aquela famosa peneira da vovó, dependendo do que eu quero peneirar, essa daqui ela passa muito o açúcar, por exemplo, então eu preciso de uma peneira mais fina. Então já pode pôr na lista aí que é importante. Se eu quero fazer bolos de andar, bolos com recheio tipo torta, não é bolo da vovó, tipo torta. Como é que eu corto esse bolo? Como que eu faço para esse bolo ficar com um corte perfeitinho, para o acabamento ficar bonito e eu ter lá assim, pão de ló, por exemplo, ou massa de bolo, recheio, tudo certinho, tudo bonitinho. É bom você ter, ó, um nivelador, tá? Esse nivelador aqui, ele tem número aqui do lado, mas existem vários tipos de nivelador, com pezinho, sem pezinho, a maioria faz o mesmo serviço, tá? O que você achar aí, que você achou legal, com preço legal, compra porque vale a pena. Você vai mudar a altura e quando você for cortar o seu bolo, você vai quase que assim, serrando o bolo, você tem como cortar ele sempre igual. Então eu tenho as massas sempre niveladas, todas do mesmo tamanho, do mesmo jeito, do mesmo formato. E na hora de decorar, também tem algumas coisas que a gente precisa, né? Por exemplo, ó, um prato giratório.
Também existem vários modelos de prato giratório. Inox, de vidro, de plástico. Nossa, tem coisa demais. Escolhe um que cabe no seu bolso, tá? Aquele que vai te atender melhor. Tem ele mais baixinho, tem mais alto. Isso vai facilitar na hora da decoração do bolo. E muito, facilita muito. Principalmente com as técnicas que a gente usa, com aquele pente na lateral, isso vai ajudar bastante. Dependendo do que você for trabalhar, o que a gente precisa também? A gente trabalha muito com a finalização, às vezes você tem que fazer cortes, né? Você tem que trabalhar com coisas que precisam de luva, então tenha uma caixinha de luva aí, tá? Mesmo que seja dessa luva mais simples, que ela não adere na mão e serve para qualquer tamanho de mão. Tenha uma caixinha de luva para cortar uma fruta, para ficar tudo higienizado, tudo certinho, tudo no seu devido lugar, porque assim, você tendo acessórios corretos na sua confeitaria, isso vai facilitar tanto, mas tanto, que assim, aquilo que você pensava que você estava gastando, na verdade você está investindo em adiantar o processo de trabalho, em ajudar a fazer o trabalho do seu bolo mais perfeito. É bem legal, tá? Quando você vai molhar, por exemplo, um bolo, você pode usar essa xícara medida para molhar o bolo. Ela é bem interessante porque você tem a xícara maior, a média aqui, e já vai um tanto bom certinho de calda. Mas às vezes espirra para tudo quanto é lado, faz uma bagunça, às vezes você põe com a colher. Tem pessoas que gostam de colocar calda com esse pincel, tá? Eu gosto um pouquinho mais de calda, eu acho que o pincel põe pouca calda. Então o que eu uso? Uso a bisnaguinha. Ó, essa bisnaguinha é baratinha, ela é tão barata que o pessoal vende ela às vezes de 3 em 3 e você pode ter sempre em casa para poder fazer a calda e às vezes até preparar a calda aqui dentro, é só sacudir e usar. Eu acho que ela facilita demais a vida. Então, é o que eu tô falando, assim, é um investimento que vale a pena, tá? E formas, né? Tudo isso daqui e formas de tamanhos variados, tá? Como essa nossa, se você vai trabalhar com um bolo assim de furo, que é o bolo da vovó, tem pelo menos 3 tamanhos. Um pequeno, um médio, um maior, para atender a todo mundo que você precisa. Ou se você não quer trabalhar assim com forma de alumínio, trabalhe com as formas descartáveis. Ele vai bonito, ele vai na forma certinha, todo etiquetado, e aí você tem como ter padrão de formas também. Então esses são, vamos dizer assim, um básico para eu começar a ter esse passo a passo aí, tá? E que nos auxilia, são mais específicos, né? Que eu tenho que usar ele no dia a dia. Agora, tem algumas coisas que às vezes nos ajudam, mas assim, que nem eu comprar um pão duro desse de coração. É porque eu achei bonito, tá? Então, você compra aquele básico, depois você vai incrementando e vai colocando mais coisas aí na sua lista, que vale a pena ter ferramentas que nos auxiliam. Gente, foi bem legal, né? Que interessante. Cada detalhezinho que a gente trabalha na cozinha tem um acessório, tem um utensílio que a gente precisa usar no nosso dia a dia. Se vocês gostaram do meu vídeo, coloca aqui nos comentários. Gostei, chefe, quero mais. Coloca alguma dúvida, algum utensílio que você tem aí na sua casa e você ainda não sabe usar, eu vou procurar te ajudar, tá bom? Mas não esquece, gente, compartilha só com todo mundo. Lembra de se inscrever no meu canal, que eu tenho YouTube, Facebook, TikTok e Instagram, @chefcrevoci. Até a próxima!